Salve Maria, caríssimos, viva Cristo Rei, sejam muito bem-vindos ao canal Fraternidade São José. Iremos rezar antes de continuar o vídeo. Arte nostre, qui es in celes, sanctificare tuo nomen tuum, ad divina regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et terra, pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et ne nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in morte nostra. Amen. Gloria Patria et Filii et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cor Iesus Sacratissimum, miserere nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Hoje iremos falar de um assunto muito importante para a Igreja. A profissão de fé católica da Fraternidade São José. Ela foi feita em 24 de junho desse ano. Já passou muito tempo? Já, mas como eu estou de férias, eu estou aqui mais descansando mesmo aqui na paz do interior, então eu quero continuar na calma. Eu não vou voltar tão cedo, então eu acho que esse vai ser o único vídeo até eu voltar de férias, eu voltar para casa, no caso, né? Então a câmera vai estar ruim, o áudio vai estar ruim, tudo vai estar ruim, vai estar uma zoada enorme de cachorro aqui latindo, que eu estou no interior. E a profissão de fé da fraternidade é algo muito importante. Porque no início eles já começam invocando a Santíssima Trindade. Em nome da Santa Indivisa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que é algo muito importante? Porque já começa com a benção no início do texto, né, da profissão, porque isso que é algo importante, sim. Enquanto muitas encíclicas e textos nem invocam Deus Filho, imagine o resto. E nisso já começa no preâmbulo. Professo e abraço a inteira verdade da fé católica, tal como foi recebida pelos apóstolos dos próprios lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, ou transmitida como de mão em mão pelos próprios apóstolos, conforme lhes ditava o Espírito Santo, e a seguir conservada fielmente até chegar a nós por uma sucessão ininterrupta na Igreja Católica, através da pregação dos papas e dos bispos, dos escritos dos padres da Igreja e dos teólogos, e das definições dos santos concílios. No início eles já estão dizendo que são católicos, não tem como chamar eles de luteranos, de protestantes, de cismáticos, de não sei o quê. Isso é uma farsa criada hoje. E eu vou pedir agora até um pedido que você que está vendo esse vídeo não entenda esse assunto apenas pelo meu vídeo, mas leia a profissão de fé da fraternidade inteirinha, como eu fiz. Veja o vídeo do professor Carlos Noguer, tomista, é muito bom. Ele é muito bom, na fraternidade ele é muito bom, muito sábio. Eu parabenizo o senhor professor, eu me inspiro no senhor. Eu espero que ele veja isso para saber disso, eu me inspiro nele. E por que eu peço que cada um leia as referências e forme seu próprio juízo? Porque um bom católico não cria sua fé a partir de vídeos, de reels do Instagram, de shorts. Não cria a partir disso, mas cria a partir de leitura, oração e de uma boa sabedoria indicada pelo Espírito Santo. Iluminada pelo Espírito Santo. Pronto, a boa palavra agora. E é justamente por isso que esse documento chama a atenção.
Logo em seu início, ele explica qual é a sua finalidade. Segundo o próprio texto, a intenção não é criar uma nova doutrina, nem substituir as antigos credos da igreja, nem criar uma nova igreja paralela, como dizem, mas é afirmar integralmente a fé católica diante do que a fraternidade considera um tempo de grande confusão doutrinal. O documento afirma que deseja recordar a doutrina recebida e professá-la com clareza. Essa afirmação merece ser compreendida. Por quê? Porque eles são católicos. Isso é fácil, eles são católicos. Ao longo da história, sempre que surgiram grandes controvérsias doutrinais, a Igreja respondeu com definições mais claras daquilo que já cria. Basta recordar os antigos concílios dos primeiros séculos, diante das heresias cristológicas, como o arianismo. A heresia que foi combatida por vários santos. O Concílio de Trento, convocado para responder à Reforma Protestante, ou chamado de Contra-Reforma. A lógica apresentada pela profissão de fé segue essa mesma linha. Porque quanto à confusão, torna-se ainda mais importante recordar, explicar e responder com a defesa aquilo que a Igreja sempre ensinou, que os concílios sempre ensinaram, segundo a interpretação da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou Sociedade São Pio X, como chamam também, que é SSPX, né, nos Estados Unidos. Não sei em inglês mesmo, não, mas não sei não, mas... Enfim. O documento também chama a atenção para outro ponto. Ele afirma que, em tempos de crise, não basta repetir verdades de forma genérica, é preciso expor a doutrina de maneira complexa e sem ambiguidades. Essa ideia aparece no preâmbulo, que enfatiza a necessidade de apresentar a fé em toda a sua coerência. Eu estou aqui com a profissão aberta, que está aqui, ó. Recebo firmemente todas e cada uma das verdades que a Igreja infalível propôs como divinamente reveladas e necessárias para a salvação, seja pelas definições do seu magistério solene, seja pela unanimidade do seu magistério ordinário e universal. Recebo também tudo o que pertence à doutrina católica em razão de uma conexão necessária com o depósito revelado e tenho por certas as verdades que a Igreja ensinou com constância a fim de preservar essa doutrina do depósito em fase dos erros. É isso que eles falam. Basicamente que eu resumi aqui. E em seguida, encontramos um dos fundamentos mais importantes da teologia católica, a revelação. A profissão de fé recorda a revelação pública que terminou com a morte do último apóstolo. Em outras palavras, tudo o que Deus quis revelar para a salvação foi plenamente confiada por Cristo aos apóstolos. Depois deles, a missão da Igreja não seria acrescentada novas verdades reveladas. Mas conservar, explicar e transmitir fielmente esse depósito de fé. É isso que é a missão dos apóstolos. Essa é uma doutrina tradicional da Igreja e possui consequências importantes. Se a revelação está completa, então a missão da Igreja consiste em guardá-la e transmiti-la. A teologia pode aprofundar a compreensão deste depósito, mas não criar uma nova revelação pública.
É justamente por isso que o documento insiste na importância da tradição e da importância da Sagrada Escritura. Segundo a compreensão católica clássica, a Revolução chegou até nós por meio da Sagrada Escritura e da tradição apostólica, ambas interpretadas autenticamente pelo magistério da Igreja. A profissão de fé reafirma essa relação entre Escritura, tradição e magistério como elementos inseparáveis. Muitas vezes ouvimos a pergunta: por que a Igreja não segue apenas a Bíblia? Porque na própria Bíblia está falando para seguir as tradições. A resposta tradicional é o que a própria Bíblia testemunha a existência de uma transmissão oral da fé apostólica, como eu estou dizendo. Além de escritos inspirados, ao longo dos séculos, a Igreja entendeu que Escritura e tradição formam juntas o depósito da revelação, cabendo ao magistério a tarefa de servir a essa verdade. Exatamente aí que entramos em um novo tema importante do documento, o magistério. A profissão de fé afirma que o magistério da Igreja possui a missão de guardar, interpretar, transmitir o depósito da fé. E transmitir o depósito da fé. Eu estou aqui, olha um pouquinho. Estou vendo o que os cachorros estão fazendo ali. Eu voltei já. Sempre em continuação com aquilo que foi recebido dos apóstolos. Em sua argumentação, sustenta que o magistério não existe para substituir a revelação, mas para servi-la. Essa ideia é central para compreender todo o restante do documento. Na perspectiva apresentada pela fraternidade, a autoridade eclesiástica está vinculada ao depósito da fé. Por isso, o texto enfatiza a importância de interpretar os sentimentos em continuidade com a tradição da Igreja. Independentemente da posição de cada espectador, é importante notar que esse tema envolve uma reflexão teológica profunda sobre a relação entre a tradição. É importante ver isso. É justamente por isso que a profissão de fé dedica espaço considerável a essas questões. Só que meu cafezinho com leite e canela. Eu tomo café agora. Antes de prosseguirmos para temas como a Santa Missa, a Eucaristia Moral e a realeza social de Cristo, deixo um convite muito inspirador. Leia o documento diretamente, compare as referências, veja como ele estrutura os seus argumentos, procure compreender o raciocínio completo em vez de debater apenas de trechos isolados. E também deixe de ficar na internet brigando. Porque eu apoio a fraternidade, porque eu não apoio. Antes de tudo isso, de chamar a fraternidade herética ou de apoiar a fraternidade, leia livros sobre eles, leia documentos, faça tudo isso. Porque não se ataca algo ou se defende algo antes de estudar. É uma boa dica. E eu ousaria dizer que talvez seja aquilo que encontramos um dos pontos mais importantes de toda a fé católica. Voltando ao assunto já, né? Porque sem a Santa Missa não existe a vida sobrenatural. Sem a Santa Missa não existe o sacrifício real de Cristo, tornando presente o sacramento real do seu amor a nós, que foi o seu sacrifício, que toda vez se passa pela Santa Missa. Não é vários sacrifícios, é só um. O mesmo sacrifício foi assinado em várias partes do mundo.
E falando em sacrifício, eu lembrei de um livro, né, de missa nova que eu li um dia desses. Um livrozinho fininho, falando sobre a missa, né, a explicação da missa e tudo. E lá falava que a missa era uma ceia. Eu não uso essa palavra ceia e também não acho bom os padres usarem essa palavra ceia. Por quê? Apesar de poder ser a tradução de uma ceia a Deus, mas não é certo. Não é certo nem usar ceia e nem culto, porque já sabemos que é coisa usada por protestantes. E se os protestantes já usam, por que iremos usar para criar mais confusão? Depois ficam dizendo que a missa nova não é uma inspiração no culto protestante. Mas é. Porque veridicamente eles falam, porque ela fala culto e também fala ceia. Fala duas palavras no mesmo livro. Depois eu vou trazer esse fatodinho mais voltando ao assunto. Se essa também se não existe alimento para a alma, e a profissão de fé reafirma aquilo que a igreja ensinou durante séculos. A missa não é apenas a reunião de fiéis, como eu estou falando, não é nem um culto, nem uma ceia, nem apenas uma recordância simbólica. Ela é o sacrifício de Cristo, tornando presente de maneira sacramental, oferecendo aos fiéis os frutos da cruz. O documento também apresenta uma avaliação crítica das reformas litúrgicas posteriores, sustentando que elas obscureçam certos aspectos tradicionais da teologia da missa. Naturalmente, essa avaliação é debatida entre católicos e faz parte da posição defendida pela fraternidade. O ponto central do documento é insistir na importância da compreensão sacrificial da Santa Missa. E por que isso importa? Porque a maneira como rezamos influencia profundamente a maneira como cremos. A liturgia nunca foi considerada algo secundário. Ela é uma escola de fé, ela forma gerações. Ela ensina por meio dos gestos, das orações, do silêncio e da revelação. Depois o documento conduz nossa atenção para outro dos maiores mistérios do cristianismo, a Santíssima Eucaristia. A Igreja sempre ensinou que na Eucaristia ocorre a mudança da transubstanciação. Porque ali é o pão e o vinho no verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora permaneça as aparências de pão e vinho, a realidade transmitida é que ali está a presença real de Cristo. A profissão de fé reafirma essa doutrina tradicional. Não estamos diante de um símbolo vazio, não estamos diante de uma mera coincidência, não estamos diante de uma mera recordação. É por isso que tantos santos derramaram sangue diante do Santíssimo Sacramento. Sangue e lágrimas. E é por isso que tantos mártires deram a vida para defender a Eucaristia. E é por isso que a Igreja sempre cercou este sacramento do maior respeito possível. O documento passa então a recordar outras verdades essenciais. A necessidade da graça, vivendo numa cultura que frequentemente fala de esforço pessoal, de sucesso e de autossuficiência, com os coaches e várias essas coisas bobas. A profissão de fé, porém, recorda a doutrina tradicional segundo a qual a salvação é dom de Deus, recebido pela graça, o que a vida cristã exige conversão contínua. Por que a vida cristã exige conversão contínua? Porque cada vez, mesmo que você for convertido ao catolicismo, cada vez convertemos mais para chegar mais perto de Deus. É necessário. Um livro que ensina isso, Confissões de Santo Agostinho. Estou lendo agora. Muito bom. Amei esse livro. Recomendo a todos. Não dessa edição aqui, dessa Príncipes, né? Mas de outra edição, de outra de uma editora católica, no caso. Que esse que eu acho que não é católica, não.
E a participação nos sacramentos e cooperação com essa graça, essa é a lembrança importante. O cristianismo não anuncia apenas o código moral, ele anuncia a possibilidade de uma vida nova com Cristo, porque essa possibilidade é como se fosse uma nova vida, realmente uma nova vida, como se fosse um nascer novo. Por isso que muita gente fala, eu nasci de novo por Cristo. Essa é a lógica. Sem a graça não podemos alcançar o fim sobrenatural para o qual fomos criados, que é a salvação com Cristo nosso Senhor. Em seguida, o documento dedica atenção à moral católica, a fim que os sacramentos de Deus permaneçam válidos e que a moral cristã não defenda das mudanças culturais ou das preferências de cada época. Na perspectiva apresentada pela fraternidade, a verdade moral possui fundamento na lei divina e na lei natural. Esta reflexão leva naturalmente à doutrina da realeza social de Cristo. Ou seja, a profissão de fé sustenta que Cristo não reine apenas sobre as consciências individuais, mas possui direitos sobre todas as ordens sociais. A partir dessa perspectiva, defende que famílias, instituições, sociedades, grupos, comunidades, várias outras coisas, também devem reconhecer a soberania de Cristo. Por isso que o Estado laico é uma farsa criada pelo Estado brasileiro, não só brasileiro, mas entre vários estados, propagado pelo islamismo e judaísmo, por Israel. Israel é a culpa de tudo, islâmicos também. Independente da posição de cada espectador sobre esta tese, trata-se de uma doutrina que ocupou lugar importante em documentos do magistério anterior ao Concílio Vaticano II. E continua sendo objeto de estudo, de debate entre católicos. Depois de tratar dessas questões doutrinais, o documento dirige o olhar para a vida espiritual. Porque conhecer a fé é indispensável, mas conhecer não basta. É preciso viver, é preciso buscar a verdade, a santidade, combater o pecado, como Santo Agostinho fez em Confissões. É preciso perseverar, orar, botar o joelho no chão. Mesmo no pecado, mesmo você esteja ali na pior época do pecado, se ajoelhe no chão, peça a Deus perdão. Ali mesmo, no canto que você está, não importa o canto. Se tiver dentro de uma fossa, se ajoelhe ali dentro. Porque não importa o lugar, mas você precisa pedir perdão a Deus. Não só quem está assistindo, mas eu também sou um pecador qualquer aqui, me acho um dos piores pecadores. O pecador assim mesmo que faz... Mas, enfim, eu estou só dizendo que eu sou um pecador. Porque a vida cristã não termina quando aprendemos um conceito. Ela começa quando permitimos que essa verdade transforme nossa vida. E talvez seja justamente aqui que encontramos a parte mais bela da profissão de fé. Ela termina com a oração, uma oração simples, profunda, humilde, como sempre a fraternidade faz, com a humildade. Uma humildade que é atacada, uma humildade perseguida, uma humildade que é lançada pedras, uma humildade santificada pelos santos, mas que é perseguida como São Francisco de Assis, que também era humilde e foi perseguido por muitos e muitos anos. E essa súplica que para Deus conceda, que é para Deus que ele conceda perseverança na fé até o último instante da vida. Penso que esse encerramento resume bem o espírito do documento, mas não se trata apenas de conhecer doutrinas, mas de permanecer fiel a Cristo, de conservar
a esperança, de viver a castidade, de pedir a Deus a graça de perseverança final, de uma perseveração. Não sei nem se essa palavra existe. É de uma perseverança, pronto, isso. Antes de concluir, deixo o convite, leia o documento inteiro, como eu já falei antes, faça isso com calma, veja as referências, consulte o texto citado, converse com pessoas bem informadas sobre isso, reze e peça luz ao Divino Espírito Santo. E pedir a luz do Espírito Santo vai ficar xaralá. Luz do Espírito Santo é sabedoria, é os 7 dons dele, não vai ficar xaralá. Nunca foi isso e nunca será, porque RCC é um erro. Quem prega oração em línguas está aceitando heresias. Não estou dizendo que é um herege, mas eu estou dizendo que está aceitando heresias. E sabem muito bem. Sabem muito bem. É um erro. Tudo isso é um erro. Mesmo que você concorde com todas as conclusões do documento, ou que discorde em algumas delas, um estudo sério sempre será mais proveitoso do que opiniões formadas apenas por comentários das redes sociais, como eu fiz. Que meu comentário é uma coisa, o seu pode ser outro, mas a gente pode apoiar a fraternidade do mesmo jeito. Porque a verdade, assim, não tem investigação honesta. Ao contrário, ela se fortalece quando buscamos compreender melhor as razões da fé. Se esse vídeo ajudou você a conhecer melhor essa profissão de fé, deixe seu comentário dizendo qual parte mais chamou sua atenção. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por vós e por nós todos, e que São José nos ensine a fidelidade, a castidade e a obediência a Deus. E que Nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a graça de perseverar na fé, na esperança, na caridade até o último instante da nossa vida. Rezemos. Para te nos te qui asentiale sanctificare tonamentum, ale venete regnum tuum, fiecti voluntas tua, sic in cielo et terra, pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et ne nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationes, et libera-nos a mal. Amém. E beba seu leite puro de vaca, para a santificação também na nossa saúde, não a indústria.